estão falando do Tarcísio. O que você quer que eu comente de Tarcísio aí? Você até botou no título, Riso. Ele fez um discurso lá e aumentou o tom contra o Xandão. Vamos dar uma olhada. Nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Tentam criar uma narrativa. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram, não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? Todo mundo, e vários analistas foram para a TV comentar, disseram, não existe uma ligação entre Punhal Verde e Amarelo, não existe uma ligação entre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro. Para um pouquinho. De fato, o Tarcísio acerta quando coloca essa questão do 8 de janeiro. Por mais, né, que o Anderson Torres tivesse ido para os Estados Unidos encontrar o Bolsonaro, né, você vai ver várias coisas ali, a minuta do golpe, mas não. Essa mistura que eles fizeram entre o 8 de janeiro e os fatos que antecederam a posse do Lula é uma ligação que enfraquece a tese do Alexandre de Moraes e que mostra que ele quer usar o 8 de janeiro como um ato simbólico, como um evento simbólico que justifique toda aquela punição, porque ele gera os elementos plásticos, tá? Eu tenho uma leitura completamente diferente do Alexandre de Moraes e também diferente do Tarcísio sobre isso. Você tem que separar o que o Bolsonaro fez antes das eleições, durante as eleições, depois das eleições, do que foi o 8 de janeiro, que pra mim foi um rescaldo da massa de pessoas manipuladas que virou o ano na frente dos quartéis e que queria convocar uma manifestação, inclusive com uma mobilização, porque eles estavam igual patetas na frente dos quartéis. Marcaram uma mobilização e imaginavam que como aquela mobilização eles iriam de alguma maneira causar e fazer com que o exército se mobilizasse, e deu naquilo lá, caíram numa armadilha orquestrada pelo Flávio Dino e pelo governo Lula. Uma armadilha bem malandra. Os caras caíram. Imaginar que foi o Bolsonaro, ou que você tem, vamos dizer, ou que você consegue provar que essa arquitetura, tá, do arranjo foi feita pelo Bolsonaro, eu acho besta. Agora, que o Bolsonaro tem, vamos dizer, conexões diretas com aquelas ações pré-posse do Lula, especialmente após as eleições, que eram de teor golpista, não, óbvio que tinha. Aí não adianta ele negar. Vamos lá. Não existe uma ordem. Do que a gente está falando então? Que história é essa? Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? Nossa, até aqui o discurso dele é igual ao discurso do Lula. Vocês lembram? Não vão condenar, não tem prova contra o Lula. Não tem prova. Olha só, a diferença desse caso pro caso do Lula é que no caso do Lula, o Lula teve direito de defesa. O caso do Bolsonaro, não. É um caso diferente. É um inquérito exótico. Mas, na prática, gente, ninguém é otário, né? Você perde uma eleição, você passa a se reunir com chefes das Forças Armadas, tentando convencer eles diretamente a uma operação no TSE, ela em si ilegal. Todas as conversas, todos os depoimentos, porque aí o Tarcísio teria que falar o seguinte, tá? Ele é militar, que os comandantes das Forças Armadas, todo mundo que deu depoimento estava mentindo, eles estavam mentindo para incriminar o Bolsonaro, que as reuniões que foram rastreadas pelo celular, que aconteceram naqueles mesmos locais que foram indicados pelos membros das Forças Armadas, era tudo mentira, todo mundo inventou isso só para prejudicar o Bolsonaro. Vamos lá. O que eles têm? Uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias. Não é só delação, eles têm depoimento, cara. O depoimento do Freire Gomes foi bem claro. O Freire Gomes deixou claro que poderia levar o Bolsonaro preso se levasse à frente essas ideias. Ou o Garnier que topava o golpe. O Garnier que topava um golpe. Fica assim, vai ficar elocubrando essas coisas. E era um golpe que beneficiaria quem? O Bolsonaro. Gestado aonde? No Palácio do Planalto. Tocado por quem? Por assessores diretos do Bolsonaro. Gente da mais estrita confiança do Jair Bolsonaro. Aí, o problema desse discurso do Tarcísio é que aí ele vai estar comprando um discurso muito petista. Falar, petista? Sim. Na época do Mensalão, foi utilizada uma teoria que cabe aí, que é a teoria do domínio do fato. Que é a ideia de que se há uma estrutura hierárquica, e aí todos os membros daquela estrutura hierárquica estão topando e estão tocando uma atividade criminosa, e aí eles blindam o topo. Dado que a atividade criminosa delas é em benefício do topo, você tem que incluir o topo, ele tem o domínio do fato. Isso foi usado contra a turma do Mensalão, contra a turma do Zé Dirceu, no período do Mensalão. A esquerda, isso é um absurdo. Agora estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro.
Então, então não teve mensalão. Vão comprar o Lula, não sabia. E isso vindo de um grupo político que é o bolsonarismo, que acha, no fundo, tá, que foi bom soltar o Lula, não me surpreende nada. Mas assim, esse papo não é sério. Essa delação vale para alguma coisa? Uma delação mentirosa. Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta. Olha só, não se pode destruir a democracia. Sim, eu concordo. Eu concordo também que o Alexandre de Moraes transformou esse inquérito num instrumento para sempre, né, perpétuo, em que ele exerce poder especial. E nós estamos padecendo na mão dele por conta disso. Assim como também concordo que as decisões frágeis do Bolsonaro no governo dele, especialmente quando ele barrou o fim das decisões monocráticas, gerou isso tudo, né? E o Tarcísio estava no governo do Bolsonaro. Ele já deu uma opinião sobre isso? Vamos lá. Mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. E essa anistia, assim como foi em 79, tem que ser ampla, tem que alcançar todo mundo, tem que ser restrita. Essa anistia tem que ser garantia da liberdade. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país unido. Um país que vai se livrar das garras do PT. Um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. Ele preparou um discurso todo para mostrar a vassalagem dele, dado que vem sendo muito atacado pelos familiares, especialmente pelo Eduardo Bolsonaro. Aí mete essa, não, a nossa maior liderança, que é o Jair Messias Bolsonaro, que não será candidato. Inclusive, né, ele não vai falar para ninguém, mas ele está negociando junto com os membros do Centrão, né, o seguinte acordo, ó, o Xandão condena, aí o Congresso anda com a ideia de anistia pro Bolsonaro, mas em qual sentido? Uma anistia em que ele é solto, mas fica inelegível. Ele é candidato, né? Então ele tá ali, né? Naturalmente ele tá jogando pra plateia, tá evitando a queimação, dado que ele não esteve presente na última manifestação, você vai lembrar disso, Rizzo. O Tarcísio não foi. Sim. E aí começaram a cobrar. Esse cara tá, assim, tá muito descarada a sucessão ao Bolsonaro, tá? Eis aí o senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Põe aí o final do discurso. Estamos vendo na Avenida Paulista o governador Tarcísio com argumentos parte do processo do suposto golpe de Estado. Estado de São Paulo, você acompanha aqui na Meia Independente. É isso, né? Um discurso meio qualquer coisa aí do Tarcísio. Agora eu tô curioso pra saber algumas coisas aqui, ó. Só prosseguindo. Coisa número 1. Quando ele falou desse... Ah, tem mais? Ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Tem coisas que não fazem sentido. Enfim, é o governador de São Paulo agora chamando o ministro do STF de tirano. Ah, tudo bem, assim, ele tá jogando para a torcida, mas a minha pergunta é, o Xandão sabia disso? Veja, o Tarcísio teve reuniões, inclusive, com o Xandão. Todo mundo sabe. O nosso querido André Esteves que o diga. Né? No meio da negócio de Magnitsky, toda aquela treta. Aliás, ninguém nem mais fala dessas tretas de Magnitsky, né? Magnitsky virou um sabor de churrasquinho vendido em manifestação bolsonarista. Mas retornando, como é que fica essa história? Eu tô curioso, porque se o Tarcísio ele seria candidato dentro de um arranjo do Centrão, mas, como a gente já falou aqui algumas vezes, o apoio do Centrão não é tão importante pro Tarcísio quanto o apoio do Bolsonaro, essa guinada que tá dando pode vir com um preço. Que o preço é recuperar o apoio do Bolsonaro, mas se queimar com o STF. Como fica o Centrão nesse jogo? Tem mais coisas que estão surgindo aí no ar, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, mas saiu uma pesquisa Atlas pro governo do estado de São Paulo. E não só pro governo, mas pro Senado também, que coloca nas melhores posições no Senado os candidatos de oposição ao bolsonarismo em São Paulo. Tava liderando a Simone Tebet
Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, na frente de todas as opções bolsonaristas. Principalmente porque em São Paulo a principal opção bolsonarista, que era o Eduardo, tá queimadaço, né? E mais, para o governo de São Paulo no segundo turno, Geraldo Alckmin muito próximo do Tarcísio. Mas muito próximo do Tarcísio. Geraldo Alckmin, que é um sujeito que não fez nada esses anos todos, que traiu o povo de São Paulo se juntando ao PT, aparece próximo do Tarcísio. O jogo é meio maluco. Ó, aqui ó, o cenário do segundo turno, do primeiro turno. No primeiro turno o Tarcísio tem 48,6 e o Alckmin 34,2. Mas vamos ver segundo turno. Pô, você vai pular. A Erika Hilton com Anja? 8. 8. Né? Segundo turno. Segundo turno, ó, Tarcísio ganha de 52 a 44 do Haddad, 52 a 42 do França, mas contra o Alckmin é 51 a 46. Não é um desempenho avassalador. Para quem dizer, não, o Tarcísio tá voando. Não é um desempenho avassalador. E mais, é um Geraldo Alckmin concorrendo com o apoio das esquerdas e levando parte do voto do próprio centro aqui no estado de São Paulo. É um candidato perigoso. Isso mostra que o Tarcísio não está tão confortável também assim, senhor Rafael Almeida Rizzo, na própria sucessão dele aqui no estado de São Paulo. Não é. Você fala, ué? Pois é. E quando a gente olha a situação federal, naturalmente ele parte para uma boa posição, mas também não uma posição confortável, especialmente pelo que a gente está vendo agora. Tá? Lula, num dos momentos mais irresponsáveis da história brasileira, cagando para os gastos públicos, ele está numa linha assim, eu vou ficar gerando gastos, vou botando gasto, nós não temos como pagar esses gastos, e em 2027 o Brasil vai ter calote em todos esses gastos. Você fala, como? Né? Não está sobrando grana para isso. O Brasil em 2027, só para vocês entenderem, eu sei que ela vai ficar chata aqui, mas vocês precisam entender, isso aqui é ouro puro, tá? Em 2027, de acordo com o estudo da consultoria da Câmara dos Deputados, mas meio que referendado pelo próprio governo Lula, que reconheceu isso, os gastos que nós vamos ter com gastos discricionários e gastos obrigatórios do governo vão ultrapassar a arrecadação. Ou seja, não vai ter, tá, dinheiro que nós vamos arrecadar, a nossa receita não vai ser suficiente para pagar o básico. Não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz do governo. Faltando esse recurso, você só vai ter que basicamente despejar empréstimos ou endividamento, emissão de título e tal. Como a gente vai fazer isso? O juro já está 15%. A ideia de que o Brasil tem uma capacidade pagadora está no lixo. Precisa fazer grandes reformas. O governo está fazendo, não está fazendo grande reforma nenhuma. O governo está fazendo, dando gás. Não, agora eu vou dar gás. E ele fica criando essas políticas, é pé de meia, é gás, é isso, aquilo, só pensando na reeleição, cagando pro futuro. Só que o que tá vindo aí é uma tsunami orçamentária. E o Lula não tá ligando. Como o Lula começou a ver que o resultado dele nas pesquisas melhorou muito nos últimos meses, ele só, assim, se vira aí, vou fazer o que precisa ser feito. Então ele ficou naquele ato ridículo de ficar levantando botijão de gás. Você imagina, galera, assim, o governo americano, né, tá falando aí em uso de novas tecnologias, usar a inteligência artificial dentro do setor público. A gente tá falando, o Elon Musk vai para Marte, todas essas discussões, né? O uso de tecnologias especiais militares entre China versus Estados Unidos, quarta revolução industrial. E a gente aqui levantando botijão de gás. O governo vai dar uns botijões para as pessoas. Nós estamos na lama. E nós não temos nem como pagar o botijão, que é a parte mais louca. O governo não tem meios de pagar esse botijão. Se ele não tem meio de pagar o botijão, não tem como ele pagar as contas, ele vai ter que dar calote em salário. Em 2027, 2028 a gente vai entrar em default. Só podemos crer que estamos sendo governados por malucos. Só que o maluco tem uma intenção, é ganhar a eleição de 26. Se o Lula ganha em 26, na cabeça dele tem mais nomeações no STF, ele muda a correlação dele de forças junto com o Congresso Nacional. E ele passa a aplicar uma série de políticas públicas, ele próprio, que vão começar a concentrar poder na mão deles. Um deles, por exemplo, é a política ligada à segurança, é o tal do Plano Nacional de Segurança Pública que eles estão fazendo, que concentra poderes junto ao governo federal, que estabelece uma espécie de hierarquia, inclusive com interferência nas políticas estaduais. Se a gente pensa aqui em um tempero bolivariano no Brasil, ele viria neste quarto mandato do Lula. E o problema é que cada vez mais o Lula está pintando como favorito. A gente está vendo aqui no estado de São Paulo, vamos dizer, uma dominância frágil do Tarcísio, e a gente está vendo o Lula se reforçando num cenário nacional. Não está simples assim o jogo.
O Tarcísio, que é o candidato principal da dita oposição, é um cara fraco. Ele precisa ficar nesse jogo assim, uma hora puxa saco do Xandão, outra hora puxa saco do Bolsonaro, né? Porque ele é um cara do centrão com o beneplácito do Bolsonaro. Como ele tá perdendo esse beneplácito, ele tá tentando recuperar das formas mais desengonçadas. O que eu não duvidaria, né? E esse é o ponto que eu quero deixar pra vocês já que o STF começa a perceber que o Lula tem chance de ganhar, é mais fácil o STF grudar no Lula. Vocês não acham estranho que no meio dessa treta com os Estados Unidos, o Xandão tenha referendado ali a derrubada do IOF? Quer dizer, referenda não. Ele derrubou a derrubada do IOF, ou seja, ele referendou o que o governo queria no IOF? Você não acha que o STF, vendo que o Lula tem chance de ganhar, ele fortalece suas relações com esse governo atual? O STF ele tá meio que a cavalheiro, né? Se vier o Centrão com o Tarcísio, beleza. Se continuar o Lula, beleza também. Só que um dos lados, que é o lado do PT, trata o Xandão assim, como um herói da democracia. O outro, com o Tarcísio, tá xingando ele em praça pública. Eu vi, quem é de São Paulo, digite 1, que deve ter visto. Eu andando por São Paulo, vi agora uns lambilambes que foram colados. Esquisitíssimos, né? O lambilambe da soberania. Aí tinha um lambilambe assim, que era a Fernanda Torres, aquela atriz que ganhou o Oscar, petista. Aí tinha um Morango do Amor. Aí tinha o Felca. Aí tinha isso aí. Veja isso. Quem é que colou esse lambilambe? De quem é a grana pra esse lambilambe? Tudo colorido. Tá? Eles botaram lambilambe, soberania, assim, anistia. Aí, ó, Cachorro Caramelo, a Glória Maria, uma skatista, uma senhora que eu não sei quem é ali embaixo. Aí um Morango do Amor. O Felca, o Xandão. Eu achei estranho demais. É um lambilambe que não foi assinado. E é um lambilambe tentando vender novamente um tipo de Brasil. Qual é o tipo de Brasil que estão vendendo? O da propaganda do governo federal. Eu acho o máximo que eles põem a Fernanda Torres no meio, né? Entendi. São os seus heróis, né? E o Alexandre de Moraes está no meio. O Alexandre de Moraes está no hall de heróis. Eu gosto muito que todos os esportistas que são colocados ali são mulheres, né? Os únicos homens são o Alexandre de Moraes, é um cara que tem uma postura masculina, e tem o Felca, que eu não sei porque que eles colocaram, né? Mas tá ali o Felca. Não é nenhuma crítica ao cara, não. É que não sabia que eles tinham essa visão toda do Felca, né? Então, eu olho. O outro lado tá se movimentando, sim. E o outro lado se bloca o STF com eles. Se fica pintando os Estados Unidos com o inimigo e fica comprando essa agenda de soberania, dado que, né, a direita mainstream brasileira tá lá botando bandeira americana no meio da Paulista, eu não sei como é que fica. Aquela bandeira americana me parece quase uma psyop, sabe? Assim, parece que alguém foi mobilizado pra enganar. Galera, agora atenção, erguei uma bandeira americana, é isso! Porque todas as pesquisas mostram que, assim, a maior parte da população brasileira tá indo contra o que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil. A maior parte da população é contra. Não valida, acha que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo uma cagada. Aí vai uma manifestação pela soltura do Bolsonaro, ou contra a prisão do Bolsonaro, chame do que quiser. E aí ergue uma bandeira americana gigantesca. Tipo, alguém teve um trabalho, Riso, de mandar fazer uma bandeira ali. Uma fortuna fazer uma bandeira daquele tamanho. Bandeira quase do tamanho da área ali do MASP. Quem mandou, quem gastou tanto dinheiro pra fazer uma bandeira e quem convenceu as pessoas a achar que era uma grande ideia você ganhar uma bandeira de um país que hoje não está, vamos dizer, caindo nas graças da maior parte do eleitor brasileiro? Nenhuma pesquisa dá conta disso. Me parece, sabe, deve ter gente, me soa assim, sei lá, o PT andou pagando uma galera lá pra ir lá no meio, é isso aí, Estados Unidos, e a galera, é isso aí. Se bem que nunca duvide, né, de um patriota fazer uma coisa dessa, porque me assusta. Me assusta. Todas essas coisas, inclusive o discurso do Tarcísio, beneficiam diretamente a eleição do Lula. O Lula saiu fortalecido demais da manifestação de ontem. Primeiro porque foi mais uma manifestação inútil, focada no mesmo público. Segundo, que mostra assim que mesmo a estratégia do Centrão de bloquear, inclusive a STF, ela tá fragilizada. Tá? É complicado. É bem complicado, tá? Agora, nós não temos nada a ver com isso. Graças a Deus, nós temos o nosso próprio desenho de candidatura. Ai, adoraria se eu tivesse um Danilo Gentili candidato e tal, né? Vocês estão me jogando essa bomba aí, eu fico sempre olhando, ai caralho, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Né? Mas nós não vamos ficar puxando o saco de ninguém, não vamos também ficar passando pano pra ninguém. Nós somos a onça, nós não somos o cachorro caramelo. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.